Muito boa, né? Muito boa. Nossa. Estou aqui hoje com o doutor Clésio Dantes de Oliveira. Silveira. Silveira? Silveira. Esse Silveira é de onde, doutor? Olha, esse Silveira é da Capitinga. Capitinga. Capitinga, é. É do seu pai? Do meu pai. Da minha mãe era Ferreira. Ferreira. É, minha mãe era família tradicional dos Ferreiras, aí na região de Capitinga. Irmãos, né? da sua mãe. Quais são os irmãos da sua mãe? Irmãos da minha mãe são vários irmãos. Ela tem Oswaldo, Zuma, Miriam, Silvia, José Kleber. Eu esqueci o... E o seu avô, doutor? Meu avô era Joaquinzinho Ferreira e Isolina, por parte de mãe, e era Jerônimo e Orcelina, por parte de pai. De pai. Eu não conheci o Jerônimo. O seu pai é natural de onde? Era natural de Meu pai era natural de Capitinga. Capitinga. É. E a minha mãe também, Capitinga, mas entre Capitinga e Tirapuã, mas era Capitinga, era Minas. Como é que chama aquele morro ali? Em Tirapuã? É. Morro Selado, né? O nome Morro normal, Selado. mas eles falam Morro da Cabecinha, né? Cabecinha. O apelido, esse é apelido, na realidade é Morro Selado. Não, vamos parar aqui, só um pouquinho. Ô doutor, e irmão do seu pai? Irmãos do meu pai, ele tinha dois irmãos, Joaquim e Geraldo. O Geraldo morreu muito cedo, morreu com 32 anos, porque caiu de uma jabuticabeira e faleceu. Ele tinha saído de casa, tinha montado um comércio para ele, a minha avó foi morar com ele, meu pai ficou morando sozinho, porque o pai dele, meu avô, já era falecido. E um dia o tio Geraldo caiu dessa jabuticabeira e faleceu, eu não o conheci. Tia Maria, irmã do meu pai, morou em São Paulo muitos anos. Em 64, mais ou menos, ela contraiu uma doença muito grave, veio para Itirapuã, onde a gente já morava, e faleceu na minha casa. Desculpe, que faleceu o seu tio. Meu tio, irmão do meu pai. Porque você perguntou dos irmãos do meu pai. Dos irmãos. E mais quem que era mais irmão do seu pai? Era o Geraldo, que faleceu, era o Joaquim, que morou em Cristais Paulista, até envelhecer e falecer. A Maria Aparecida, que morou aqui em Franca, faleceu há pouco tempo. E todos carregam Ferreira no nome? Não, esse Silveira. Silveira. É. Aí, eu não... Silveira. A minha mãe, Araci, é que é Ferreira. Sua mãe que O era meu Ferreira. bisavô, Ferreira, que era o avô da minha mãe, Como que ele chamava? ele chamava Jerônimo Ferreira. E ele foi muito famoso e muito conhecido aqui na região de Franca. Porque eu fiquei sabendo agora, através de uma amiga aí, essa amiga até que me promoveu um jantar para que pudesse me conhecer mais e me contar a história do meu avô, porque ela sabia, ela conheceu meu avô, e eu não conheci. E ela, por me conhecer de nome, me conhecer a minha mãe, conhecer meu pai, queria me conhecer também e queria me contar a história do meu avô, porque sabia que eu gostava muito de história. Então ela foi uma amiga comum, nós fez um jantar. Nós fomos nesse jantar há cerca de 3 anos, aqui naquele prédio ali ao lado do Banco Itaú. E lá nesse jantar ela me contou do meu avô. O meu avô foi dono da maioria dos armazéns ali da Frei Germano. Ele negociava com café, mas ele era fazendeiro lá no município de Capitinga. Certo. E eu penso, era um fazendeiro muito forte, porque ele tinha muitos filhos. E quando ele morreu, ele deixou uma propriedade muito boa para cada um dos filhos. Alguns têm até hoje. Você está falando isso, eu lembrei lá da minha mãe, lá do pessoal lá, que queria deixar a família uma propriedade para cada filho. A minha mãe falou assim, eu quero deixar um diploma para cada filho, que era outra preocupação, que é outra riqueza. Outra riqueza, Estou conversando aqui com o doutor Clésio Dante. Esse Dante seu, como é que entrou no seu nome? É uma pergunta interessante, e eu procurei saber também quando eu já ganhei uma certa idade. É interessante porque delegado aqui da polícia. Nada, né? De renomado. É o seguinte, eu tinha a irmã da minha avó, que era filha desse Jerônimo Ferreira que eu me referi, certo. Ela se chamava Elza Ferreira. Elza Ferreira. E morou aqui em Franca até morrer depois, aqui na Rua do Comércio. Mas ela tinha uma propriedade herdada do pai, daquele que eu falei que ia deixar uma propriedade para cada um. Ela tinha e tem até hoje, porque ela tem um filho único e o filho não vendeu. A propriedade está lá ainda até hoje.
E essa tia Elza era a mais ilustrada da família. Era mais vaidosa, era que queria estar sempre aqui em Franca nas festividades e tal. E a tia Elza, quando eu nasci, ela foi na casa dos meus... Porque eu nasci no município de Capitinga. Eu nasci na roça. Certo. Em cima de uma serra lá, chama Serra do Mirante. E ela procurou minha mãe, meu pai, foi fazer uma visita e falou, olha, qual é o nome dele? Ah, vai chamar Clésio. Clésio do quê? Clésio Silveira. Ela falou, mãe, não precisa pôr alguma coisa no meio. Coloca Dante. Dante é um nome que eu já li, de um italiano, é muito famoso. Eu gosto desse nome, põe Dante. Autor da Divina Comédia, o maior poeta, né? Poeta. Eu já tive o prazer de ir onde Dante nasceu e onde Dante morreu. Lá na Itália. Fui em Verona e fui em Florença. Ele nasceu em Florença e morreu em Verona. E ela falou, coloca Dante. A minha mãe achou interessante, até por respeito a ela, que era mais velha, que era assim. Certo. Falou, então coloca. Aí colocaram Clésio Dante. Mas esse Dante não existe ninguém da minha família, nem do meu lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Foi apenas um adorno que colocaram no meu nome. E você faz jus a esse nome. Porque você é um escritor. Já escreveu quantos livros, doutor? Eu já escrevi mesmo uns 10 livros. Mas só foram publicados 3. Por quê? Porque você conhece a despesa que dá, a dificuldade que é o custo. Não, a edição. E cada livro que eu publiquei foi um presente que eu dei para mim mesmo. Eu custeei o livro e depois... eu penso ainda ontem eu estava olhando alguns rascunhos que eu tenho, escrevi inclusive um livro que terminou em 2010 sobre Capetinga. Porque Capetinga, ela completou 100 anos em 2010. Certo. E naquele ano eu encerrei o livro que eu queria publicar em 2010, que era o centenário de Capetinga. Mas eu fui na festa do centenário, eu participei da festa do centenário, mas o livro eu não consegui publicar. Porque não tive condições de publicar na época e por tempo, por outras circunstâncias, não publiquei. Mas esse livro narra o primórdio de Capetinga, o começo de Capetinga. As famílias ali, primeiro ali, Teodoro. Muitas famílias, principalmente Teodoro. Mas acontece que eu narro mais, a saga, a vida de um padre, do primeiro padre que foi para Capetinga, que é o cônego Heriberto. Ele era um padre de Patrocínio Paulista, isso é um resumo da história. Certo. Ele era um padre de Patrocínio Paulista e Patrocínio era um local, um manchão de diamante. Certo. Só que Capetinga também era, porque essa região nossa era muito rica em pedras preciosas, principalmente o diamante. E em 1908 houve uma desavença em Capetinga, porque quem geria Capetinga religiosamente era Peixotinho, um bairro que tem em cima da serra. Porque ali na Capetinga mesmo existia menos interesse político do que em Peixotinho. Mas houve numa comemoração lá uma desavença entre a turma de Peixotinho, que era a turma de cima, e a turma de Capetinga, que era a turma de baixo. Na volta, eles combinaram de fundar uma igreja em Capetinga, de elevar Capetinga, naquela época, a vila. E aí foram para Patrocínio e convidaram o padre para que fosse para Capetinga. O padre então aceitou, mudou de diocese, saiu de São Paulo e passou para a diocese de Guaxupé, e foi para Capetinga, 1908. Aí é onde começa o meu livro. Eu conto a história da primeira missa, a história que ele viveu em Capetinga, só que 90% do que está no livro é criação, não é realidade. Eu só usei nomes. Certo. E locais. O doutor, o senhor está falando ali, eu conheço um pouquinho, porque eu conversei com um que faleceu, doutor, o senhor Antenor Ricardo Faleiros. Conhecia. E ele foi coroinha do padre Alceu. Padre Alceu. Que foi padre naquela capela de baixo. De baixo, depois do padre Heriberto. Depois do padre Heriberto. Ele morreu agora com 92 anos. Eu fiquei sabendo que o senhor Antenor tinha falecido mesmo. Da água cristalina, né? Isso, E eu registrei muitas histórias dele, e ele lá naquela igrejinha, em frente à igrejinha lá, né? Em frente à igrejinha lá, eu registrei muitas histórias dele contando, sabe? Que interessante. Como coroinha. Ele era menino ainda, ele catava flor, folha de roseira, para levar para um carneirinho que ele tinha, que ele gostava, certo? Olha que interessante, que história bonita. Então, eu não tive o prazer de conversar com ele, não. Eu não sei, agora eu estou olhando aqui, porque eu estou vendo se está gravando. Certo. Tem uma estátua grande lá,
E foi um padre que fez aquela estátua na Praça de Baixo. Quem é que é? Você lembra? Quem fez a estátua eu não sei. Mas quem está representado na estátua é o Conde Heriberto. Eu tenho aquela foto, eu tirei a foto, eu já tenho até algumas fotos daquela estátua. Toda vez que eu vou em Capitinga, eu vou naquela praça e tiro uma foto daquela estátua. Porque eu pretendo colocar na capa do livro, no formato desse espelho, aquela foto. Eu não me engano, eu sei quem é que fez aquele escultura. Porque o São Antenor que falou pra gente que ele acompanhou toda a construção e depois a mudança para cima. E você está falando ali que é a primeira igrejinha? Ali é a primeira igrejinha. A primeira missa foi rezada ali. Ali foi rezada a primeira missa. E depois é que fizeram a igreja de cima. E eu completo a história criando uma lenda sobre a igreja de cima, onde, segundo consta, né, e também tudo, existe um tesouro que o padre Heriberto tinha e que deixou enterrado. Você fala assim, rapaz, o pessoal vai começar a cavucar aquela... A intenção é essa. E aí... Cavucar a história não, eles vão querer cavucar o chão lá para procurar esse tesouro. Então, eu até fiz um trabalho assim com o prefeito, ex-prefeito de Capitinga. Eu não cheguei a fazer o trabalho, eu falei com ele que ia fazer, então ele está me aguardando. Nós vamos fazer assim, arrumar o ponto geográfico exato onde está a igreja. Certo. As coordenadas. Certo. Exato onde está a igreja, para que ali seja o local que ele vai me dar, que é onde o padre colocou o seu tesouro. O seu tesouro. Você está falando uma coisa bonita, rapaz. Já há muito tempo que eu queria ter esse privilégio de dar uma caminhada com você para conversar. Mas eu ainda quero mais ainda, doutor. Ótimo. Eu quero dar uma ida com você lá em Capitinga para nós dar uma volta e registrar algumas histórias. Faleceu essa semana um grande amigo meu, o Chico do Museu, Francisco Reis, dos Reis Almeida, o esposo da Gilda. Eu já ouvi falar. Ele trabalhou no museu muito, é lá amigo do Marcos Faleiro, sempre. Então, mas acontece o seguinte, eu sou um pouco, eu não tenho muito conhecimento desse pessoal aqui de Franca, não. Porque ele veio menino para cá, moço, foi criado com um tio e ficou aqui em Franca aqui bastante. Vamos voltar um pouquinho do livro, porque depois a pessoa não vai querer ler o livro, e você tem um tempo meio curto. E nós estamos aqui na Praça Central, onde tem uma fonte luminosa muito bonita, feita na época do Dr. Onofre Gozuen, e tem 4 estátuas. Cada estátua representa uma estação do ano. Uma estação do ano. Né? Muito bom. E isso aqui, quem me falou, o Dr. Eugênio Castro de Porona. Nós estamos aqui meio em cima aqui da coisa. Aqui é a Praça dos Diamantes. Praça Barão, onde fazia o comércio, a venda dos diamantes, né? Porque Exato. Franca trazia muito diamante para cá, pedra, labitava aqui tinha labitação boa, né? E depois que vendia. E tinha uma outra história que eu vou contar para você, que um padre Lorival contou para mim. Que Aterradinho, tem o nome de Aterradinho, lá perto de Ibiraci, é porque a passagem ali com as pedras era perigosa e era um terror. Não era porque tinha aterro, fazia nada. Não era aterro. Era aterro, era o medo que eles tinham. Então eles faziam caravanas, porque ali que havia muito assalto. Muito assalto. Das pedras preciosas. Então o pessoal ia e ficava os bandidos ali, não sei, em costa ali, porque eles tinham que fazer aquele trajeto para levar as pedras para Minas, né? Para onde que era mandava a pedra embora, né? E eu fiquei conhecendo Aterradinho. Quem me falou foi o padre Lorival, e ele conhece, e o pessoal registrando, né? Principalmente a Ponte dos Peixoto, né? Ponte dos Peixoto, lá foi a família que fez, e depois deu uma enchente e levou a ponte. Quando eles represaram a usina de Peixoto, 59. Eles restauraram a ponte aproveitando os montes, os pilares, foi muito bem feito. E aquela ponte era feita para a passagem do gado que vinha de Goiás, e eles cobravam um pedágio a cada cabeça de gado. Eu fico olhando aqui. Essa cidade é bonita, né? Franca é uma cidade muito bonita. Uma história rica. Olha, muito bonita. E o prefeito Sidney Rocha fez um grande trabalho arborizando as avenidas. Ficou muito bom isso. A avenida ali embaixo, ali é a El Palermo. Sim.
Tem uma árvore lá que cai um cacho assim, parece um lustre. Certo. E hoje está no auge dela. Hoje está no auge. Então ela está linda, está linda, está linda. Eu quero ver se ainda vou hoje ainda lá tirar umas fotos lá. Doutor Crésio, o senhor está falando, o Franca teve grandes prefeitos. Um deles foi o doutor Ismael Alonso. Eu estou conversando com pessoas antigas e ele quis, ali na prefeitura de Franca, ali na Avenida Presidente Vargas, ele arborizou muitas árvores ali e eu vi uma foto essa semana, eu estou fazendo um registro que eu já coloquei lá no meu canal. Uma árvore que tem mais de 60 anos em frente à casa de uma senhora e a pessoa pegou e tirou uma foto com uma carrocinha de carneiro e os 3 filhos em cima da carrocinha de carneiro. Essa pessoa hoje já teve aí os seus 50 e poucos anos. Certo? Ali, isso aqui e eles plantavam com um engradado, como se fosse uma gaiola de madeira, e aquela muda era cuidada com muito carinho, né? E hoje está lá aquela baita de árvore, como diz o mineiro, né? Mas muito bom. Vamos. Estando com o trânsito é menor, a polícia falou assim, não tem problema não. Certo. Entendi. Que bom. Por isso que eu parei aqui. Um dia eu entrei numa praça, o Luiz Cruz ficou assustado. Eu disse, não, o pessoal já sabe. Então, aqui é meu carro aqui, eles falam assim, isso aí pode. Doutor Crésio. Fazendo trabalho histórico. Aqui é Praça Barão da Franca. A Praça Barão da Franca é uma história bonita, né? Aqui embaixo, aqui é a fonte luminosa, que é da Nossa Senhora da Conceição. Vamos só esperar o carro passar, nós vamos descer no calçadão. Esse calçadão foi feito esse calçadão foi feito aqui. Isso aqui era a rua. Que rua que era essa? Isso aqui é General Teles, né? General Teles, né? Isso aqui ficou muito bom. Foi feito na época do Ari Balieiro, né? Doutor Ari, inclusive, foi o engenheiro que projetou esse prédio. O prédio Esse prédio aqui, o primeiro prédio Franca. Ele foi projetado pelo Ari, que trabalhou aí até a sua entrega. Isso entre 57 e 60. O Ari me contou, agora eu vou falar uma coisa. Ele é formado no Mackenzie, em São Paulo. Mackenzie. E na Universidade Presbiteriana. E ele frequentou muito a igreja presbiteriana, ouvindo um grande orador da nossa igreja, o reverendo José Borges dos Santos Júnior, da Igreja Unida. Ele frequentava, quase que eu virei presbiteriano, porque eu comecei a namorar com a presbiteriana, aí depois ele veio para cá e namorou com a Luzinete Cortez e fez um casal muito especial para Franca, não é? Foi muito, sim. Eu gosto muito do Ari, estou sentindo muito que ele sumiu, agora não está saindo de casa mais. Eu estou parado aqui em frente a um café. Um pé de café aqui na praça. Você olha mesmo, aqui, um pé de café, eu não tinha notado um pé de café. O topozinho dele lá tá cada um cacho de café. E sabe o que aconteceu? Sim. Ali é porque não conseguiram apanhar, já apanharam de baixo. Ó. Lá estava alto, aí algum morador de rua, alguma coisa não aqui apanhou. É terra do café também, você que está me vendo aqui, o Franca, né? Um café bom. Você lembra? O café da Alta Mogiana. Da Alta Mogiana. O que você lembra aqui dessas construções aqui? Era lâmina de ouro? Eu lembro da lâmina de ouro, muito bem, Agência Brasil. Do meu tempo era lâmina de ouro, Agência Brasil e o café... Expresso. Francafé. Francafé. Porque eu não frequentava, assim, nunca sentei nesses bancos da praça aqui, nunca sentei. Mas eu passo aqui de vez em quando e tal, hoje em dia a gente anda muito de carro, mas... Você sabe que o historiador precisa de sentar no banco e chamar os idosos aí para contar a história. Eu tenho vindo agora aqui, eu fui no café pela primeira vez, eu fui no café 3 vezes agora esse mês de março, para procurar o Paulinho Careca, para conversar com ele sobre o Palmeirinha, porque eu estou encerrando o livro do Palmeirinha. Certo. E eu estou entrevistando agora, a história do Palmeirinha eu já fiz, agora estou entrevistando as pessoas que conheceram a história do Palmeirinha para ilustrar um pouco o final do livro. E com pessoas que estão vivas ainda. Então eu procurei já 3 vezes aqui, já conversei com ele, nós estamos tabulando essa conversa aí para colocar no livro. Bom, meu irmão. O centenário do Palmeirinhas também. O centenário do Palmeirinhas. Vai ser lançado agora, brevemente. Você falou de um livro de Capitinga, mas você não falou dos outros livros a mais que você exatamente. escreveu. O primeiro livro que eu escrevi foi... É o seguinte, eu nasci em 49.
A cidade de Tirapuã, ela foi emancipada em 49. Certo. E no mês de maio, 2 meses depois que Tirapuã foi emancipado, o pessoal esportista fundou um clube no Tirapuã. Se quiser virar aqui também dá certo. Dá. Fundou um clube no Tirapuã, o Tirapuã Futebol Clube. Certo. 1º de maio de 49, no qual eu joguei. Então, em 1999, eu, a cidade e o clube, onde eu joguei muito, completamos 50 anos. E como eu tinha aposentado fazia 1 ano, eu escrevi o livro Terra Vermelha. Terra Vermelha, sobre Itirapuã, suas historinhas, seus casos e tal. Itirapuã é uma cidade pequena, e eu até criei uma frase lá, num desfile cívico que teve lá, quando eu era menino ainda, aí eu criei uma frase para que eles colocassem numa faixa, no desfile do ginásio lá. Era assim: Itirapuã, cidade pequena e calma, que cabe no coração. E essa frase ficou. Então eu sempre lembro disso. Mas a expressão certa não era bunda vermelha? Não, aí era uma expressão jocosa, difamatória contra o nosso turma de Tirapuã. Porque no meu livro eu coloco isso. Você coloca também? Eu coloco a história que 2 pessoas se encontraram lá, um de patrocínio, um de Tirapuã, e um falou: oi, bunda vermelha. E o outro chamava aí o Tirapuã falou de patrocínio, papo de areia. Papo de areia, né? Que era uma brincadeira, eu tô falando. Brincadeira sadia, né? Mas que bom. Eu sei que o senhor tem um outro livro, que é o Conto do Vigário. Contos do Vigário. Esse já é um livro um pouco mais elaborado, assim, porque foi criado com base no estelionato. Porque eu, como fui delegado de polícia, eu colecionei muitos casos e tal, achei sempre interessante o estelionato, porque o criminoso usa uma picardia, ele usa uma astúcia para envolver a vítima. Certo. Então eu resolvi escrevi vários contos e escolhi, acho que 20 contos, e publiquei o livro, Contos do Vigário. Eu li, isso foi e a gente 2004. lê o livro e a gente dá umas gargalhadas boas e vê a habilidade, a inteligência do meliante. A pessoa inventa uma história e ele vai fazer um conto, uma história bonita para... E voltando a Capitinga, nesse livro Contos do Vigário tem um conto que se passa em Capitinga. Eu resolvi fazer na época uma homenagem lá, porque eu nasci na verdade em Capitinga. Certo. Como que é esse conto? Esse conto, eu lembro mais ou menos, não lembro mais assim as nuances, mas eu lembro que é uma história de uma dupla que apareceu em Capitinga, se hospedou numa pensão e dizia que estava querendo comprar uma fazenda em Capitinga. Certo. E conseguiu um logro, porque aí o farmacêutico de Capitinga se interessou pela fazenda e tal. Aliás, estavam vendendo uma fazenda a alguém. Aí o farmacêutico se interessou e acabou comprando essa fazenda. Só que a fazenda não era no município de Capitinga, nem era próximo. E onde eles tinham vendido, na verdade a fazenda não existia nada, era só um logro. E o farmacêutico perdeu lá suas economias com esse golpe. Com esse golpe, para comprar uma fazenda, né? Comprar uma fazenda. A bateria está dando sinal. Doutor, agora eu vou contar para o senhor. Como que eu o conheci? Eu era pastor na igreja presbiteriana, aqui em Franca, e fui fazer visita à cadeia. Era o presídio lá no Jardim Guanabara. Naquela época os presos ficavam quase todos lá. E eu cheguei, me identifiquei, e conversei um pouco, o senhor abriu as portas da cadeia para mim. Eu fiquei tão... Não, pastor, o senhor tem toda a liberdade de conversar, de visitar, aqui é um lugar que precisa de uma palavra amiga. Eu nunca esqueci isso. A atenção do senhor com uma pessoa que o senhor não conhecia profundamente, mas sabia que a gente não... né? E eu fiquei muito grato, e daquele tempo em diante eu passei a admirá-lo. A admiração é recíproca, inclusive a minha consideração é muito grande pela sua pessoa, porque eu tenho muito orgulho de contar, ou de falar, de comentar que somos amigos, né? E eu considero assim, então eu acho que fico muito contente. E agora o senhor falou que já é aposentado da polícia, né? Como um delegado, já há muitos anos. E aí essa amizade nossa ficou. E depois eu fui fazer direito também, estudei direito. O senhor estudou direito aqui, né? Aqui em Franca. Aqui em Franca. Mas essa cidade ofereceu oportunidades para muita gente. E agora, só para a gente, na nossa faculdade de Direito, fazer o aniversário agora, né? Só para a área de direito, do direito,
muitas pessoas passaram por Franca, através da Faculdade de Direito, e hoje são altos funcionários aí do Judiciário, né? Veja bem, eu fui colega do Fábio Meirelles, ele era da minha turma, que é uma pessoa que tem uma relevância muito grande na área da agricultura nacional, né? Nacional. O Milton Baldock, que foi deputado da minha turma, o Eliseu era da minha turma também, promotor de justiça, já aposentado. É Eliseu Florentino. Da Mota. Da Mota. O Júnior, porque o pai dele também tinha o mesmo nome, mesmo nome. E muitas outras pessoas que vieram em outras turmas, né? O Ceci Miguel formou aqui, ele era, né? O Ceci Miguel foi. E aqui fica a nossa homenagem a essa pleiade de professores que nós tivemos, né? Doutor Alfredo Costa, William Salomão, que foi o seu Hélio Palermo, né? São pessoas que marcaram. O reverendo Nicanor Xavier. Reverendo Nicanor, foi meu professor há alguns anos lá. Nosso colega que marcou muito, né? E ali, você foi aluno da doutora Jurema? A doutora Jurema, minha professora, que faleceu recentemente, um sentimento muito grande, né? Uma pessoa tão que marcou assim, muito uma elegância extraordinária. Maneira como que ela procedia na aula, cativava, prendia atenção, uma turma grande, né? Eram uns 60 alunos cada classe. Cada classe era isso. O professor não tinha dificuldade, né? Não tinha. Aí o seu colega lá que me marcou muito, o Dr. Walter Ferreira. Ferreira, Dr. Walter. Médico, então, né? O Walter Ferreira é dos 8h15 me ligou, falando, eu tenho que ir na procissão, depois eu vou. Anderson Pinheiro, né? Não, ele é Anderson Pereira. Ó, o doutor Cresce está aqui comigo, eu estou atrapalhando ele chegar atrasado, mas nós já estamos indo. É uma alegria muito grande quando você encontra um amigo desse. Você quer tirar o máximo possível de história, porque ele tem história. Essa rua é a Rua do Comércio. Essa é a Rua do Comércio. Isso aqui passava os carros. O Ari Balieiro foi entrevistado falando sobre o trânsito de Franca e falou assim, a cidade de Franca foi construída para passar carroça. E pedestre, que não era carro, né? Aqui era a esquina do Cine Santa Maria, né? Não é isso? Era por aqui o Cine Santa Maria. E ali o café. Cine Biju, já teve em Franca. E eu tenho lido muitos jornais antigos de Franca. E eu tenho, devido ao problema do Palmeirinha, eu quis... quiser ir reto, dá para descer. Dá para descer. Mas eu aqui é só passar. Esse correio, você não, a história aí do correio, quando foi construído, ali embaixo é o Mercadão, a gente não vai falar. Vamos sair aqui a história do correio eu li no jornal já, mas eu não lembro exatamente quando foi a história. Eu lembro que quando Ângelo Tornatório, que foi presidente da Francana, ele veio para o correio daqui, ele passou num concurso, ele não era de Franca, passou num concurso lá em segundo lugar para ser agente postal. Como ele passou em segundo lugar no meio de uma turma muito grande, ele já ganhou logo a chefia do Correio de Franca, foi mandado para cá. E aqui ele ficou até aposentar. Ele tem uma filha, Marilene Tornatório, que era casada com o Maurício. Eu entrevistei o Maurício e a Marilene quando eu fiz o livro da Francana para pegar umas ideias e tal. E depois o Maurício faleceu, de 2012 para cá ele faleceu, o marido dela. 10 anos. E eu gosto muito de Franca. Franca é uma cidade maravilhosa. Eu só sinto que Franca seja muito longe do centro do estado de São Paulo, da capital de São Paulo. Mas os mineiros agradecem, porque está aqui na ponta da divisa, né? 8 quilômetros da divisa aqui, indo para Claraval. E aqui agasalhou um tanto de mineiro, né? Não somente Capitinga, essa região na aqui, região toda, Franca mas lá mais distante, né? Uberaba, Uberlândia, tem tanta gente aqui dessa região. Tem. Franca é uma cidade quase que mineira, né? No seu... O professor José Ferreira Barbosa, ele falava assim, 50% é mineiro. E os outros 50% é de Uberaba e Uberlândia. Essa foi boa. Para dizer que tem... Que 100% são mineiros. Eu sou mineiro. De onde? Eu sou do Larginha, do leste de Minas. Pode ver. Essa casa aqui, quem morava nessa casa aqui, doutor? Não, eu não lembro. Eu lembro que aqui era o xerife despachante, né? O xerife da BIA, antes. Agora ele você não ficava lembra, lá na igreja. Né? Ô, seu Ismar Jacinto, um abraço! Esse é o único, é o único filho do tenente Jacinto. O pai dele doou a terra do Fernando Costa, 37 alqueires de terra, fazenda. E ele colocou 2 boiadas para disposição, para carregar
pedras para a Você dá uma construção paradinha da aqui, igreja. eu desço, que eu moro aqui descendo, mas não precisa me levar lá, Mas eu vou descer lá. Ô doutor Clésio, eu fiquei tão... O Ariba ali não mora nesse prédio aqui. É meu vizinho. Eu queria uma hora sair com o Ariba, a gente conversar um pouco, registrar, principalmente lá do mas precisava. Eu já falei... Eu leio nesses jornais aí, antigos, eu tô lendo agora 63. Certo. Dá para ler quase que um por um ano. Um dia eu consigo ler quase que de um ano. Aí é o seguinte, fala demais dele, o trabalho dele na confecção daquele prédio lá, o trabalho que ele, a empresa que eu moro nessa casa. Certo. O trabalho que ele fez na época foi extraordinário. Fotografia dele, bem novo, sabe, de bigode e tal, jovem. Uma delícia. É uma marca profunda nessa cidade. E depois foi prefeito, foi muito bom prefeito, né? Trabalhou muito, o Ari, olha, é uma pessoa extraordinária que merece um registro histórico mesmo, talvez mais do que isso. Mais do que isso. Doutor, acho muito importante. O nosso encontro não foi por acaso, foi providencial. Domingo de Ramos, eu estava conduzindo uma senhora ali em frente à catedral, eu tive o privilégio e a grata alegria de poder conduzir o senhor e registrar um pouco de história. Eu fiquei contente e te agradeço se você perdeu esse tempo comigo. Não, que perdeu, eu ganhei o tempo. Eu não mereço um registro no meio desse pessoal tão... E agora, nós fizemos só retalho, só conversamos um pouquinho. Sim. É claro, uma outra hora nós precisamos conversar mais. Queria te pedir então, para finalizar, uma coisinha. Sim. Um pouco da história do Antenor. Se você puder uma hora me passar um pouquinho mais, enriqueceria o meu trabalho. Eu acho. Eu vou passar para você. Entendeu? Do jeito que só pode ser falando só. Do hospital de Capitinga. Exato, essas coisas. O hospital de Capitinga foi o Hamilton, que foi o engenheiro lá. O Hamilton Borges. E ele não cobrou nada, foi uma dedicação dele. Hamilton é gente muito boa. Eu gosto muito. Eu joguei bola com ele há muito tempo. Então, mas eu queria... Eu vou passar. Eu vou aproveitar. Não que o Antenor fez. Assim, até que ele fez, mas na infância, sabe? Que é o mais antigo. Um abraço. Muito obrigado pela atenção. Eu te agradeço. Obrigado, doutor. Desculpa estar valeu, foi muito bom. Que bom. Foi muito bom. Um abraço. Eu vou colocar isso lá no YouTube, hein? Ah, que bom, hein? Pode? Pode. Então tá. Valeu, obrigado, doutor. Um abraço. Ótimo. É uma alegria encontrar uma pessoa que tem um conhecimento tão vasto dessa região e tem escrito, Dr. Clésio Dante Silveira, aqui a minha gratidão, um coração generoso, bondoso, e ele já tinha participado da missa antes e aí estava ali a procissão chegando, ele acompanhou e ele veio, eu trouxe até aqui. Muito obrigado, doutor, um abraço.